Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de psicanálise no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o recalque, ou aquilo que foi recalcado. No último vídeo sobre conceitos básicos de psicanálise, eu falei sobre a repressão e citei o recalque. Então chegou a hora de mergulhar nesse conceito tão importante para nós, que diferente do reprimido, o recalque é totalmente inconsciente. E vamos aprofundar, ver o seu funcionamento, do que ele nos protege, da sua importância e o seu retorno. Mas antes, clique, comente, compartilhe. Quanto maior a interação, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante e mais ele manda o canal para mais pessoas vão conhecer, isso vai ser muito bom. Você quer fazer análise comigo, psicoterapia comigo, ou supervisão comigo? Entre em contato nas minhas redes sociais. E eu tenho um grupo de estudos que nos reunimos todas as quartas-feiras. Se você quiser participar dele, mande uma mensagem no privado pelo Instagram. Porque se for em outras redes sociais, pode ser que eu demore mais para ver e demore mais para responder no Instagram. É certeza que eu respondo rápido, tá bom? Então vamos lá. Recalcado. Recalque, ele é um termo que desde muito cedo aparece na obra de Freud, inclusive nas cartas que ele trocava com Fliss. Já no final de 1800 já encontramos esta ideia. O recalque ele foi fundamental para Freud fazer o pulo da hipnose para o tratamento psicanalítico, onde ele começou a elaborar que a hipnose não atingiria aquilo que foi recalcado. Então há um limite. Assim como todo tratamento, ele tem seus limites, tá bem? O que nos leva a entender que o recalque ele está no inconsciente. E de fato, o Freud, até o final de sua obra, ele segue mantendo esta ideia do recalque no inconsciente, mas também do recalque como um elemento sine qua non para o que nós conhecemos como seres humanos. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que não existiria a civilização e não existiria este conceito de ser humano que nós temos hoje sem o recalque. O recalque mantém esses elementos no inconsciente. Ele é essa grossa camada de cimento que sustenta algo reprimido e sustenta todo o resto em suas representações. E como que é isso? O recalque, apesar dele começar lá atrás, ele vai se desenvolvendo e vai ficando muito íntimo da teoria pulsional. Não vou entrar nela hoje, mas basta pensarmos que vamos tentar simplificar a coisa. Pense no impulso como um, pensem na pulsão como um pulso, tá? Essa energia que vai, um pulso inicial, que ele pode trazer um desequilíbrio no aparelho psíquico. Então, o recalque, ele não vai reprimir a pulsão, mas ele vai reprimir as suas representações. Então, ele vai fazer esta contenção, uma tentativa de manter um equilíbrio do psiquismo, tá? Pensando, vamos lembrar que o psiquismo ele tende a um equilíbrio, ou melhor, seria uma ficção ideal se nós tivéssemos um equilíbrio, ou uma predominância do prazer. Quanto maior a carga de prazer e menor o desprazer, nós estamos mais próximos de um psiquismo saudável. Então, o recalque ele seria um funcionamento para impedir este excesso de desprazer. Ao mesmo tempo,
Em alguns momentos, o Freud, em sua obra, pede para nós imaginarmos uma sala de aula. E o professor está ensinando e alguns alunos estão fazendo bagunça. Então, o professor vai lá e tira este aluno da sala de aula. Aí outros alunos começam a fazer bagunça, ele vai retirando. Esse seria o funcionamento do recalque, aquele que começa a incomodar, ele vai limpando. Porém, imagine que em determinado momento, o número de alunos retirados da sala de aula, que estão lá de fora, estão juntos e fazendo barulho, e eles começam a atrapalhar a aula. Este seria um dos efeitos colaterais daquilo que foi recalcado, porque ele tenta voltar. E é o retorno do recalcado. Vamos ver o que nossa amiga Ronesco fala, para a gente poder amarrar melhor o assunto. Se quisermos aprender a essência desta construção freudiana, será preciso abordá-la através da questão do recalque originário. O recalque, em geral, incide sobre os representantes das pulsões, os quais, por sua vez, são objeto de uma retirada do investimento, isto é, de uma cessação do encarregar-se deles por parte do pré-consciente. Nesse caso, o inconsciente efetua imediatamente um investimento substituto, o qual, em contrapartida, requer um contra-investimento por parte do pré-consciente, que esbarra, então, na atração constituída por elementos do inconsciente, outrora recalcados. Esse último aspecto levou Freud a postular a existência de um recalque precedente ou recalque originário. Este seria um recalque que Freud assimilou uma fixação resultante de uma recusa inicial do inconsciente a se encarregar do representante de uma pulsão. O representante, assim recalcado, substituiria de maneira inalterável e permaneceria ligado à pulsão. Observa-se que Freud não é nada explícito quanto à verdadeira origem desse processo. De onde provém os elementos de atração do inconsciente que são responsáveis por essa primeira fixação? Na falta de uma resposta clara, ele anuncia a hipótese em 1926 de uma invasão primordial decorrente de uma força de excitação particularmente intensa. O retorno do recalcado, terceiro tempo do recalque, manifesta-se sob a forma de sintomas, sonhos, esquecimentos e outros atos falhos, considerados por Freud como formação de compromisso. E aqui nós podemos ver esta proximidade do recalque com a teoria pulsional, principalmente em dois textos. O estranho, ou o inquietante, ou o infamiliar, dependendo da versão e da tradução que você lê, e para além do princípio do prazer. Em O Infamiliar, o Freud ele nos diz que a sensação de estranhamento, de inquietamento, de medo, de algo estranho, algo que eu não sei o que é, tem algo esquisito no ar, é o retorno do recalcado. Vale a pena lembrar que estranho é a origem de estrangeiro, algo novo, algo em um lugar que não lhe pertence, que não é o seu natural. O estrangeiro, ele é percebido. O estrangeiro tem sotaque. O estrangeiro demora para se localizar. Um estrangeiro, por mais que esteja habituado, ele é um estrangeiro.
Ele pode ficar integrado, ele pode viver ali, ele pode ficar à vontade, mas ele será um estrangeiro. Esse é o conteúdo do recalque que volta e que chega. Ele faz movimentos internos relacionados a investimentos de libido para se fazer representar. Mas há uma sensação de estranhamento. Não é exatamente isso. Tem algo que eu não entendi quando você está numa situação e fica pensando, interessante, mas algo eu não entendi. Ou tem algo esquisito, apesar de estar tudo bem. Eu assisti tal coisa, eu fui para tal lugar, eu fiquei à vontade, mas tinha algo que não era exatamente isso. Ou eu vi, eu pensei nisso, mas não é exatamente o que eu pensei. E nessa coisa do originário, do recalque original, e além do princípio do prazer, o Freud nos coloca que, com o conceito da pulsão de morte, o próprio surgimento do desejo, ele já traz em si um desequilíbrio do aparelho psíquico. E talvez fruto, aqui estamos teorizando, talvez fruto deste desequilíbrio provocado pelo desejo, crie-se o recalque para já tentar aplacar. Então, o recalque também está diretamente relacionado ao desejo. E é disso que ele vem nos proteger de um desejo incompatível com uma civilização. Como que eu adentro a um mundo, como que eu me represento dentro de um mundo em que eu existo, sem uma limitação dos desejos. Já vimos muitas histórias de terror, muitas histórias de suspense, muitos contos de fadas, muitas fábulas que têm como lição de moral cuidado com o que você deseja, já trazendo um estranhamento, já tentando compreender este retorno do recalcado como algo que não se encaixa, como algo necessário. Ao mesmo tempo que ele é necessário, ele pode provocar sintomas, ele pode provocar uma sensação de mal-estar, ele pode desencadear neuroses. Este é o recalque. Estamos ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo. E até a próxima. Obrigado.